Boa tarde, boa noite. Já estamos adentrando a noite. Vamos aqui dar início ao nosso estudo do Evangelho, convidando a todos vocês que nos acompanham, agradecendo pela companhia e lembrando que nós começamos na quinta-feira às 18 horas o estudo das leis morais. Então, nós estamos convidando a todos que tenham interesse em conhecer um pouco mais da doutrina espírita, no que se refere a essas leis, que estejam conosco na próxima quinta-feira, quando estaremos dando continuidade. Fizemos apenas a apresentação do estudo ontem à noite, e a partir das próximas quinta-feiras nós estaremos estudando as leis morais. Mas hoje a nossa tarefa é o estudo do Evangelho. Hoje nós vamos adentrar o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo, ele inicia nos propondo que esse estudo é para que possamos entender por que a utilização da expressão pobres de espírito. Então, vejamos, bem-aventurados os pobres de espíritos, pois deles é o reino dos céus. Está escrito em Mateus, capítulo 5, versículo 3. Em Lucas, também consta essa passagem, só que Lucas colocou apenas bem-aventurados os pobres, pois que deles é o reino dos céus. E aí gerou uma certa confusão no entendimento das criaturas que estudam o Evangelho, né? Lucas dizia os pobres, Mateus dizia os pobres de espírito, mas para muitos estudiosos prevalece a leitura de Mateus, que foi o primeiro evangelista. Lucas se inspirou em Mateus. Agora, o porquê dele ter retirado a palavra espírito, isso aí nós não temos como ainda explicar. Então, o Evangelho nos diz que a incredulidade zombou desta máxima, bem-aventurados os pobres de espírito, como tem zombado de muitas outras coisas que não compreendem. Por pobres de espírito, Jesus não entende os carentes de inteligência, mas os humildes, tanto que diz ser para eles o reino dos céus e não para os orgulhosos. Então, diante dessa máxima, bem-aventurados os pobres de espíritos, ou bem-aventurados os espíritos, realmente houve um certo ar de zombaria por parte disso, porque muitos não podiam entender como é que só os pobres seriam bem-aventurados. Não entenderam o significado das palavras de Jesus, do ensinamento que ele nos trouxe. Então, Kardec nos ensina que Jesus, nessa sua fala, se refere à humildade de espírito, pois sem a condição de simplicidade de coração, não entramos em sintonia com Deus em nossa intimidade. Veja bem, Jesus deixou claro, o reino de Deus está dentro de vós. Então, nós não vamos conquistar um reino fora de nós, nós vamos conquistar um reino dentro de nós. E aí, Jesus, nessa passagem que fala dos pobres de espíritos, ele se refere àquelas criaturas que são humildes, que não são orgulhosas. Porque nós sabemos que naquela época existiam os ricos de espírito, né? Aqueles que se vangloriaram de ser os conhecedores da lei, de serem os donos da lei, de serem os que determinavam as leis divinas de Deus, eles tinham o poder sobre o povo. Então, Jesus, como que fazendo uma distinção naquela época, a dizer, se eles são ricos de espírito, se eles se acham melhores do que os mais simples, pois o reino de Deus é para aqueles que são pobres de espírito, para aqueles que são humildes, para aqueles que têm a condição de buscar essa construção interior. Porque ninguém vai construir esse reino nessa condição de orgulho e de vaidade. Não tem como esse reino se estabelecer dentro de nós. Então, com o entendimento de que só os pobres entrarão no reino de Deus, nós estamos estimulando a que as pessoas pobres financeiramente
se mantenham acomodadas, sem reação nenhuma sob o jugo dos exploradores, aguardando como prêmio a felicidade na vida espiritual. E a riqueza é interpretada como um mal que impede a entrada nos céus. Então, por muito tempo, as pessoas foram induzidas a entender que era bem-aventurado ser pobre. O rico estava condenado. E muito se foi conduzida a humanidade nesse sentido, até para que realmente as criaturas se acomodassem, para que não lutassem contra os poderosos e se sentissem felizes. Para eles estava garantido o reino dos céus. O da terra era deles, mas o dos céus era da pobreza. Então, as pessoas se sentiriam assim, como que já conquistando o reino de Deus por serem pobres. E a gente sabe perfeitamente que a pobreza jamais deve ser uma condição de conquista do reino de Deus, porque nem todo pobre é humilde. Tem muito pobre orgulhoso, tem muito pobre insatisfeito, revoltado com a sua condição, e isso não é um estado de espírito para se conquistar o reino de Deus. Então, continuando, o Evangelho nos diz que os homens de saber e de espírito, no entender do mundo, formam geralmente tão alto conceito de si próprios e da sua superioridade que consideram as coisas divinas como indignas de lhes merecer a atenção. Concentrando sobre si mesmos seus olhares, eles não os podem elevar até Deus. Nós sabemos que muitas criaturas intelectualizadas, enriquecidas materialmente, têm esse entendimento de que as coisas de Deus são para os ignorantes, são para as pessoas que não têm conhecimento, que não têm intelectualidade e até que não têm materialmente bens. Precisam de Deus. Mas, no caso deles, não. Eles concentram sobre si seus olhares. Não conseguem elevar para Deus. Confiam somente em si. Em prover a si, em trabalhar, em conquistar, em ser melhor, isso e aquilo, e atribuem apenas a si essa capacidade. Então, esses homens de saber e de espírito, eles têm esse conceito muito alto sobre si próprio. Se acham muito superiores, e aí considera as coisas divinas como indignas de merecer atenção e como sendo objeto de atenção apenas das pessoas simples, das pessoas ignorantes. Tem muita gente que acha que uma pessoa que frequenta uma religião, uma pessoa que se dedica a uma religião, é uma pessoa ignorante. Porque no entendimento deles, isso são coisas de pessoas ignorantes. Então, Jesus, combatendo a hipocrisia dos escribas e fariseus, que se sentiam superiores intelectualmente, mais vazios interiormente, Jesus chamou-os de sepulcros caiados e argumentou que os publicanos, que eram os cobradores de impostos vistos como pessoas de má vida, e as meretrizes desenvolveriam antes deles o reino de Deus. Então, veja bem, Jesus, naquele momento, diante daquele grupo de escribas, de fariseus, doutores da lei, conhecedores da lei, que já se achavam donos do reino de Deus, pela simples condição de estarem ali como doutores da lei, como conhecedores da lei, Jesus chamou de sepulcros caiados. Porque na intimidade, quem eram esses seres? Como que eles tratavam aquela humanidade que ali se encontrava? Muitos deles viviam às custas dos impostos daquelas criaturas. Já eram ricos, não precisavam, e aquele povo miserável trabalhava para manter aquele status daquele povo. Então, Jesus, naquele momento, chama a todos de sepulcro caiado, muito intelectualizados, se achando muito superiores, mas oprimindo o povo, sepulcros caiados. E aí, naquele momento, Jesus, direcionando para eles, diz que os escribas, aliás, que os publicanos e as meretrizes, que eram duas classes totalmente desqualificadas naquele povo, em que não tinham o menor respeito da sociedade, aonde eles se encontravam, eles eram rechaçados. Jesus diz que eles, os publicanos e as meretrizes, desenvolveriam antes deles o reino de Deus. Quer dizer, devolver, não é ter, não é receber, não é entrar no reino de Deus, de maneira nenhuma. Porque aquelas criaturas, apesar de viverem aquela vida que era tida como uma vida má,
mas muitos deles tinham bom coração. Como nós vimos, o apóstolo que deixou de ser um cobrador de imposto para ser um apóstolo do Cristo. Quer dizer, era alguém que vivia naquela função, mas que desempenhava um sentimento, uma valorização, um amor muito grande. E a partir do momento em que se encontrou com Jesus, se permitiu construir esse reino divino na sua intimidade. Assim como a prostituta, mulheres que a gente sabe que passaram pelo evangelho, que foram conquistadas por Jesus com o seu evangelho de amor, e que se permitiram construir o seu reino na sua intimidade. Então, essas pessoas, por serem sofridas, por serem pessoas excluídas, e por terem bons sentimentos, por estarem numa busca maior, elas com certeza teriam a condição de construir esse reino, que é um reino interior. Não é Deus que prepara um reino para ninguém e aguarda que a gente chegue lá, não. Nós temos que construir esse reino interiormente dentro de nós. Então, o Evangelho nos diz que essa tendência de se acreditarem superiores a tudo, muito a miúdos os leva a negar aquilo que, estando-lhes acima, os depreciaria, a negar até mesmo a divindade. E é uma verdade. O orgulho faz isso. A pessoa que é orgulhosa, ela não admite que alguém faça melhor do que ela não admite que alguém tem uma capacidade maior do que a dela, e com isso, ela vai se achando acima. Então, tudo que possa estar acima dela, que possa depreciá-la, ela, com certeza, já vai negando a existência daquela situação, daquela criatura, né? E, às vezes, até mesmo Deus. Muita gente diz assim, se eu vou esperar por Deus, minha vida não vai fazer nada. Eu é que tenho que correr. Sem entender que a divindade está presente na sua vida, nas suas experiências. E se concordarem em admitir Deus, como diz o Evangelho, contestam-lhe um dos mais belos atributos, a ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadido de que eles são suficientes para bem governá-lo, que é aquilo que eu acabei de dizer. Diz que confia em Deus, mas não acha que Deus possa auxiliar, conduzir, nada que tenha relação com as coisas terrenas. Isso aí é responsabilidade dele aqui na Terra. E com isso, Deus fica lá no segundo plano, aonde num patamar menor, porque maior está ele, o ser humano, no seu orgulho. Então, tomando a inteligência que possuem para a medida da inteligência universal, e julgando-se aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade do que não compreendem. Consideram sem apelação as sentenças que proferem. Então, por muito tempo, nós estamos sendo conduzidos dessa forma. Um fato que não é entendido, que a inteligência não alcança, que não se compreende, já se descarta. Não se crê na possibilidade, porque não compreende, então, isso não existe. Consideram sem apelação as sentenças que proferem. Quer dizer, não se rendem diante de um fato que alguém acredite, que esteja sendo mostrado de maneira nenhuma. A inteligência deles é o máximo. Então, se recusam a admitir o mundo invisível e uma potência extra-humana, não é que isso lhes esteja fora do alcance, é que o orgulho se lhes revolta à ideia de uma coisa acima da qual não possam colocar-se e que os faria descer do pedestal onde se contemplam. Então, muitos negam o mundo invisível. Não existe vida após a morte, espírito não existe, isso não existe. Tudo que se relaciona ao mundo espiritual, que está fora do alcance dele, é negado, por conta do orgulho. Esse orgulho que faz com que ele se coloque num pedestal de conhecimento e de saber, que não quer se julgar ignorante por conhecer, por aceitar essas coisas que ele não entende. Daí, o só terem sorrisos de mofa para tudo que não pertence ao mundo visível e tangível. Eles se atribuem espírito e saber em tão grande cópia que não pode crer em coisas, segundo pensam, boas apenas para gente simples, tendo por pobres de espíritos que as tomam a sério.
Então, são aquelas pessoas que riem das coisas que alguém acredita. Muitas vezes nós somos rechaçados nos nossos lares, nos nossos ambientes de trabalho, pelas nossas crenças, porque alguém não acredita. E aí sorri daquele nosso entendimento, daquele nosso conhecimento, porque eles se atribuem espíritos melhores do que nós. Não são tolos, não são bobos. Bobos somos nós. Simples somos nós, que levamos isso a sério. Pobres de espírito somos nós que levamos isso a sério. Esse é o entendimento que eles têm. Entretanto, digam o que disserem, forçoso lhes será entrar como os outros nesse mundo invisível de que escarnecem. É lá que os olhos se lhes abrirão e eles reconhecerão o erro em que caíram. Então é aquela coisa. A gente não discute com as pessoas que não acreditam, que não aceitam. A gente só diz, não tem problema. Quando se fala em reencarnação, que alguém diz, eu não acredito, isso não existe, não tem problema. Mas isso não quer dizer que você não vai reencarnar. Eu não acredito em vida após a morte, não tem problema. Mas isso não quer dizer que ao desencarnar você vai estar vivo no mundo dos espíritos. Porque você é um espírito eterno, foi criado por Deus assim, e assim será. Então não há como a gente entrar em embate, em discussão nesse sentido. Com certeza, essa criatura, ao longo da sua evolução, vai tendo algum entendimento. Mas Deus, que é justo, não pode receber da mesma forma aquele que lhe desconheceu a majestade e outro que humildemente se lhe submeteu às leis, nem os aquinhoará em partes iguais. É claro, Jesus disse, sentiu por sentiu a cada um segundo as suas obras. Então, as obras de quem aqui transita, realizando o bem, acreditando em Deus, trabalhando no bem, esse, ao chegar no mundo espiritual, será completamente recebido diferentemente daquele outro que passou a vida zombando, fazendo toda espécie de erros. Esse, com certeza, ele não vai ter a condição de ser recebido no mesmo grau em que o outro que trabalhou, de maneira nenhuma, de receber as mesmas benesses que o outro. Então, dizendo que o reino dos céus é dos simples, quis Jesus significar que a ninguém é concedida entrada nesse reino sem a simplicidade de coração e humildade de espírito, que o ignorante, possuidor dessas qualidades, será preferido ao sábio que mais crê em si do que em Deus. Então, esse reino, ele está mais acessível às pessoas simples de coração, porque é para construir dentro de si. Então, se eu me permito essa construção, se eu acredito, se eu trabalho esse reino em mim, interiormente, cultivando virtudes, fazendo o bem, que não tem nada a ver de material, é claro que esse acesso me está permitido. Agora, se eu não acredito, se as minhas realizações são todas materiais, como é que eu vou construir esse reino se ele está dentro de mim? De maneira nenhuma, essa construção vai se dar fora de mim. Então, em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura. E por isso, uma razão muito natural há de ser a humildade um ato de submissão ao Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra ele. Mais vale, pois, que o homem, para a felicidade do seu futuro, seja pobre em espírito, conforme entende o mundo, e rico em qualidades morais. Então, é preferível que a criatura seja simples, seja humilde, rico em qualidades morais, para o seu futuro, para a sua felicidade futura, do que se alguém orgulhoso, vaidoso, que aqui na Terra, não sei se vai ter utilidade, talvez tenha alguma no mundo social em que vive, mas com certeza não vai ser uma conquista que ele vai levar para o reino dos céus. Não vai ter essa construção íntima, então como que vai se identificar com o nosso Pai Maior, com o nosso Mestre Jesus? Então, por ocasião dessa conversa, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? E aí Jesus, chamando assim um menino, uma criança, colocou no meio deles e respondeu:
Digo-vos em verdade que, se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrarão no reino dos céus. Tem muita gente que entende essa passagem, Jesus dizer que todas as crianças entrarão no reino dos céus. Mas aqui está muito claro, não vos tornardes quais crianças. Não vivenciarem o estado de infância, porque nós somos adultos, nós crescemos, mas nós podemos ter a nossa criança interior, o nosso estado de infância, que é o da criança, que não tem malícia, que não faz mal a ninguém. Necessariamente não quer dizer que aquele espírito, ao desencarnar, vai para o reino dos céus, não. Ele é um espírito, como todos nós, numa trajetória evolutiva. Aquela é uma das reencarnações. Ele pode não ter realizado todo o progresso. Então, não é que todas as crianças vão para o reino de Deus dessa forma, mas sim o entendimento de que se nos tornarmos como elas, porque uma criança, você faz uma coisa a ela agora, daqui a pouco ela esqueceu tudo, passou tudo, ela já está ali amorosa novamente, sorrindo com todo mundo e tudo. Então, são esses estados que Jesus chama atenção para a gente não guardar mágoa, não guardar rancor, revolta, ódio, essas coisas, e ter esse estado infantil. Então, aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome é uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Então, Jesus aí engrandece a criança, nos coloca um referencial para que a gente possa se espelhar na nossa evolução, né? Sempre a simplicidade, sempre a humildade, a inocência, a gente possa conservar, que aí sim nós estaremos tal qual uma criança. Porque o reino dos céus é para esses tipos de espíritos, para espíritos que estejam afinizados com o bem. Então, durante esse momento que Jesus conversava com os apóstolos, a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou dele, nos diz o Evangelho, com seus 2 filhos e o adorou, dando a entender que ele queria pedir alguma coisa. E Jesus lhe disse: que queres? E ela diz: manda, disse ela, que estes meus 2 filhos tenham assento no teu reino, um à sua direita e outro à sua esquerda. Aqui a gente vê as mães, né, que sempre querem o melhor para os seus filhos. Nem que seja determinando, manda que meus 2 filhos. E escolheu logo os melhores lugares, um à direita, outro à esquerda de Jesus, né? Se ele era o filho de Deus, então ela queria os 2 filhos delas ao lado do filho de Deus. E aí Jesus respondeu: não sabes o que pedes. Podeis vos ambos beber o cálice que vou beber? Jesus tinha noção do que o aguardava. Eles responderam: podemos. E aí Jesus lhes replicou: é certo que bebereis o cálice que eu beber, mas pelo que respeita a vos sentardes à minha direita ou à minha esquerda, não me cabe a mim vos conceder. Isso será para aqueles a quem meu Pai o tem preparado. Então, veja bem, aqueles espíritos, eles não tinham consciência do que é o podemos. A mesma coisa de Pedro: jamais, Senhor, vou lhe negar. E negou. Porque, como Jesus nos diz, a nossa ignorância é que nos trai. Então, naquele momento, eles diziam que podiam sim, porque não sabia qual era o cálice que Jesus ia beber. Mas Jesus sabia. E sabia também que, ao longo da trajetória evolutiva daqueles espíritos, eles iriam ter momentos como Jesus estava tendo. Quando alcançassem a evolução, aí realmente eles iriam beber o cálice que ele bebeu. Também estariam em condições de passar por testemunhos. Mas naquele momento, para sentarem ali à direita e à esquerda do Pai, não cabia a ele determinar. Isso aí era Deus que determinava. Ele estava aqui como representante de Deus. Mas as coisas do reino de Deus, quem determina é Deus. E Jesus era muito consciente disso. Ele não prometia nada a ninguém. Então, ele diz que isso será para aqueles a quem meu Pai o tem preparado. Então, esse reino de Deus está preparado para aqueles que se esforçam, para aqueles que, como ele, Jesus, galgaram patamares de evolução maiores e estão em condições de estar ao lado do Pai.
de estarem recebendo determinações dele, de trabalharem na sua seara. Então, não cabia a Jesus, naquele momento, pegar aquelas criaturas pelo simples desejo da mãe e colocá-los lado a lado. O reino de Deus não se conquista tão fácil assim. Não é só um pedido. Não é como aqui na Terra que a gente quer colocar um filho ou um parente num ambiente de trabalho, muitas vezes até sem a qualificação e às vezes por amizade, ele é recebido. Não é dessa forma. O reino de Deus, as coisas não acontecem desse jeito. Tem que haver um esforço grande. Eu estou ouvindo isso, os 10 outros apóstolos se encheram de indignação contra os dois irmãos. Jesus, chamando-os para perto de si, lhes disse: sabeis que os príncipes das nações as dominam e que os grandes os tratam com império. Assim não deve ser entre vós, ao contrário. Aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servo, e aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. Do mesmo modo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção de muitos. Então, naquele momento, Jesus aproveita para dar uma lição àqueles apóstolos que se sentiram até agredidos, como que diz assim, olha, se nós estamos trabalhando com o mestre, somos apóstolos dele, e não ousamos pedir estar ao lado da direita ou à esquerda dele, e esses dois vêm assim, e se dizendo capazes, é como se sentissem ameaçados. E aí Jesus chama e diz, olha, os príncipes das nações tratam dessa forma, com violência, com orgulho, com agressões, com coisas da natureza, mas não deve ser assim entre vocês, de maneira nenhuma. Então, aquele que quiser se tornar o maior, seja servo, seja simples, seja o menor no reino de Deus. E aí sim, com certeza, porque se ele, o Filho de Deus, estava ali humildemente para servir e não para ser servido, imagine todos aqueles que se encontravam em torno dele. Claramente, ele não disse que nenhum fosse inferior a ele, mas sim que ele estava dando exemplo. Ele estava ali para servir, não para ser servido. E era o Filho de Deus, poderia estar ali utilizando do seu poder para pedir algumas concessões e nada disso ele fez. Em outro momento, Jesus entrou em dia de sábado na casa de um dos principais fariseus para ir fazer a sua refeição. Os que lá estavam o observavam. Então, notando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola dizendo: quando fordes convidados para bodas, não tomeis o primeiro lugar, para que não suceda que, havendo entre os convidados uma pessoa mais considerada do que vós, aquele que vos haja convidado venha dizer-vos: dai o vosso lugar a este, e vos vejais constrangidos a ocupar, cheio de vergonha, no lugar. Então, a todo momento, Jesus estava instruindo os apóstolos, chamando a atenção aquelas pessoas com quem ele convivia, sempre orientando, no sentido de que buscassem a humildade em todos os ambientes, em todos os locais, até mesmo naquelas festividades de bodas, eles se conduzissem com disciplina, aguardassem serem convidados, não tomassem a frente, não invadissem os primeiros lugares, porque aquelas pessoas tinham seus convidados. E aí, o que ia acontecer? Eles iam passar vergonha. Depois, o dono da casa chegaria e dizer, olha, vão lá para trás, porque esses lugares estão reservados. Como muitas vezes acontece em alguns eventos, que até são obrigados a colocar o nome nas cadeiras convidados para ver se o pessoal não invade. Porque nós temos essa condição de querer ser os melhores, ser os primeiros, avançar, se embarcar. E aí Jesus, dentro daquelas colocações do dia a dia, daquela vivência do povo, ia passando os ensinamentos. Aproveitava esses momentos das bodas para dizer o quanto era importante a humildade, a gente chegar com cuidado, com zelo pelos outros, não querer ser o primeiro em tudo, não querer tudo para nós. Era esses os ensinamentos que Jesus trazia para nós naquele momento. Então, essas máximas decorrem do princípio de humildade que Jesus não cessa de apresentar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor, e que ele formulou assim:
Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que o reino de Deus lhes pertence. E aí ele toma essa criança como tipo da simplicidade de coração e diz: será o maior no reino dos céus aquele que se humilhar e se fizer pequeno como uma criança, isto é, que nenhuma pretensão alimente a superioridade ou a infalibilidade. Então, esse ensinamento para nós é primordial para a gente entender o quanto nós precisamos trabalhar a nossa humildade, o nosso orgulho, a nossa vaidade. Quanto a gente precisa entender desse Evangelho de Jesus, não só com essa alegoria, com essas histórias contadas. Elas têm um sentido, elas têm um fundamento para as nossas vidas. Então, a mesma ideia se depara nesta outra máxima: seja vosso servidor aquele que quiser tornar-se o maior. E nesta outra: aquele que se humilhar será exaltado, e aquele que se elevar será rebaixado. Então, a todo momento, a humildade está sendo pregada. Estamos sendo chamados à atenção para essa condição, para que a gente possa se trabalhar essa virtude da humildade. Então, o Espiritismo sanciona pelo exemplo a teoria, mostrando-nos na posição de grandes no mundo dos espíritos os que eram pequenos na terra, e bem pequenos, muitas vezes, os que na terra eram os maiores e os mais poderosos. Existem muitos relatos na codificação espírita de irmãos nossos que passaram aqui na terra numa humildade muito grande, muitas vezes servindo como verdadeiros servos, e que, ao retornarem ao mundo dos espíritos, foram acolhidos num ambiente de paz, de harmonia, de trabalho. E muitos daqueles que eram seus senhores, ao chegarem no mundo espiritual, se depararam com aquela criatura num grau de superioridade moral e foram assistidos por eles. Grandiosos aqui, pequenos no reino de Deus, porque não construíram nada para lá. É igual aquela historinha que se conta, não sei, alguns de vocês já ouviram, mas sempre tem alguém que não conhece, de um homem que trabalhava aqui na Terra e que mandava, sabia que tinha que construir algo no reino de Deus. Mas nunca se preocupou. O trabalho dele era muito relacionado ao lado material, cresceu muito aqui na Terra, e quando chegou muito próximo do desencarne, ele começou a pensar em mandar para o mundo espiritual algumas obras, vamos dizer assim, alegoricamente, para construir uma casa para ele, para quando ele chegasse no reino de Deus, ele ter uma boa morada. E aí ele desencarnou, e quando lá chegou, foi recebido pelos espíritos amigos, e ele disse: eu mandei elementos para construir uma casa para mim aqui. E o irmão disse: perfeitamente, eu vou levá-lo até a sua casa. E aí ele começou a transitar por aquelas avenidas de casas muito belas, de casas muito bonitas, e ele olhava para aquelas casas, se admirava com a beleza, e pensava: como não será a minha? Mandei muita coisa. Ele achava que sim. E aí, transitando pela rua, nada da sua casa apareceu. Começaram a sair daquele lugarejo bonito, começaram a entrar numa zona não muito boa, muito simples, e foram enveredando, e ele disse: sim, a minha casa. E o outro: calma, nós estamos chegando. E aí, de repente, se depararam com um casebre muito pobre. E o irmão disse: pronto, esta é a sua casa. Ele disse: não, mas não pode. Eu mandei muito para cá. Meu irmão, infelizmente, as moedas que constroem essas moradias aqui no mundo espiritual vieram muito poucas. Você deu muito na terra, materialmente falando, mas não deu nada dos seus sentimentos, do seu coração, do seu trabalho no bem. Então, muitas vezes a gente se ilude que compra o reino de Deus aqui na terra. Não faz o bem a ninguém, não auxilia ninguém, não se melhora, não se transforma, não tem humildade, mas dá grandes quantias, ciente de que isso aí vai garantir o reino de Deus. Essas moedas no mundo espiritual não constam, não conta para nada. Então, o que ele mandou realmente para o mundo espiritual de trabalho no campo do bem foi mínimo. Estava ali até por acréscimo de misericórdia aquela choupana a aguardá-lo. E aí, o Evangelho nos diz que os primeiros, os mais humildes, ao morrer,
Levaram consigo aquilo que faz a verdadeira grandeza no céu e que não se perde nunca, as virtudes. Ao passo que os outros tiveram de deixar aqui o que lhes constituía a grandeza terrena e que não se leva para outra vida, a riqueza, os títulos, a glória, a nobreza dos nascimentos. E muitos não conseguem, no mundo espiritual, encontrar paz, presos ao que deixaram aqui na terra. Então, nada mais possuindo senão isso, chegam a outro mundo privados de tudo, como náufragos que tudo perderam, até as próprias roupas. Conservam apenas o orgulho, que mais humilhante lhes torna a nova posição, porquanto vêm colocados acima de si e resplandecentes de glórias que eles na terra espezinharam. Então, tudo fica. Chegam lá miseráveis. E aí, o orgulho muito grande, ao se deparar com aqueles servos humildes aqui da terra, numa condição melhor, isso faz com que se sintam realmente extremamente envergonhados. Então, o Espiritismo aponta-nos outra aplicação do mesmo princípio nas encarnações sucessivas, mediante as quais os que numa existência ocuparam as mais elevadas posições, descem em existências seguintes às mais ínfimas condições, desde que os tenham dominado o orgulho e a ambição. Então, veja bem, não é que quem foi milionário aqui vai reencarnar na próxima vez miserável, não. É que é possível que reencarne nessa condição aqueles que aqui se encontravam bem aquinhoados, com muito orgulho, com muita ambição, não fizeram o que devia e tudo mais, esses se candidatam realmente a uma vida de dificuldades. Mas aquele que aqui esteve, que trabalhou, que conquistou, que conseguiu patamares de riqueza, mas que soube bem distribuir, soube bem fazer o bem, é tal e qual aquele obreiro que o Cristo diz na parábola dos talentos. Está aqui, mestre, você me deu 2 talentos, produzi mais 2. E aí o Senhor diz, como foste fiéis nesse, serás mais. E vai tirar daquele que não produziu nada. Aquele que teve tudo aqui na terra, recebeu talento e não fez nada, ao chegar no mundo, na sua prestação de conta com o Senhor, diz, olha, eu não fiz nada porque eu sei quanto você era rigoroso. Pois então, meu amigo, até o que você tinha vai lhe ser tirado. Não serve mais para você. Vai para aquele que produziu mais. Então, a gente precisa entender essas questões de pobreza e de riqueza para entender que no reino de Deus, essas coisas são vistas com outros olhares. E que não é o fato de ser pobre que coloca ninguém no reino de Deus, não. Aqui Jesus se referia à humildade, que só isso vai permitir que o ser construa dentro de si o reino de Deus. Então, não procureis, pois, na terra os primeiros lugares, nem vos colocar acima dos outros, se não quiserdes ser obrigados a descer. Buscai, o contrário, o lugar mais humilde e mais modesto, porquanto Deus saberá dar-vos o mais elevado no céu, se o merecerdes. Mas veja bem, o lugar mais humilde e mais elevado é na nossa intimidade, no que a gente constrói no trabalho do bem. Não é a gente se tornar hipócrita e chegar no lugar e dizer, não, eu vou ficar bem aqui atrás e esperar que me chamem, eu não vou chegar, não vou aparecer e tudo mais, e com aquela vontade de ser destacado, isso é hipocrisia. Então, esse reino nós precisamos conquistar com a nossa intimidade, com o bem, com a nossa simplicidade. E Jesus nos traz muito bem esse ensinamento. Então, que a gente possa rever esse capítulo. Nós fizemos aqui alguns comentários, mas é muito interessante que cada um leia, que reflita, que repense, de repente, ao ler, ao refletir sobre o capítulo, interprete também de uma outra maneira, porque cada um de nós interpreta, tem uma forma de interpretar os ensinamentos de Jesus. Ou abra-lhe a mente para um entendimento maior. Então, essa é a nossa cartilha, o Evangelho de Jesus. E é com ela que nós estaremos aqui na próxima sexta-feira, se Deus quiser, às 18 horas, contando com a presença de todos vocês. Uma boa noite, muita paz e até a nossa próxima sexta-feira. Muito obrigado pela companhia.